não coloca um profissional supervisionando a atividade desse estagiário, que tem que ter sempre que o estagiário estiver na academia, tem que ter um profissional coordenando as atividades, ele tem que estar presente o profissional, independente de ser um responsável técnico ou não. E esse estagiário fica trabalhando lá como se profissional fosse. Muitas vezes até iludidos, dizendo que vão ser personal, no horário que você não trabalha você vai ser personal. O estagiário não pode ser personal. Estagiário como personal é exercício legal da profissão. Aí a gente esquece, não existe personal estagiário. Se acontecer um dano a um cliente desse aí, que direção pode se tomar? Vai imediatamente à delegacia local e registra uma queixa. Imediatamente. Porque o conselho vai ser acionado. O exercício legal da profissão, a gente vai informar as autoridades competentes que ali não se trata de nada relacionado ao conselho. Aquele camarada, para mim, não existe. Ele não tem registro profissional, ele não existe. Então, eu acho que a situação do dono da academia fica mais complicada ainda. Porque a academia, tanto a academia como aquele que se diz profissional, eles responderão por isso, criminalmente. Professor Heitor, e para poder, por exemplo, eu sou aluno da academia, como é que eu vou ter certeza que aquele profissional que está lá, ele está legalizado ou não? Muito bom. Pede o registro dele. Ele é obrigado a aportar, quando estiver trabalhando, o registro profissional dele. É uma cédula de identidade profissional. E nessa cédula tem lá dizendo se ela está dentro da validade. Tem que observar também a validade da cédula. Tá? Professor, a exigência de uma academia, no caso, para um aluno, tem que ser exame médico, enfim, da mesma forma você tem que exigir do aluno, o aluno tem que exigir e ter certeza que o profissional que está ali é um profissional realmente credenciado pelo CREF, e não uma pessoa, um aventureiro. Exatamente, não um aventureiro e não um estagiário que está se passando por profissional. A maior camuflação está aí. Tá? A camuflagem do profissional através do estagiário está sendo muito grande. E o Ministério Público do Trabalho é contundente com relação a isso. É interessante ressaltar o seguinte, em alguns municípios, existe leis municipais que obrigam as academias a cobrar o atestado médico. Mas a gente sabe que o sistema público de saúde, ele não dá conta da demanda que nós temos nos diversos municípios, nos diversos estados. E existem estratégias de estratificar risco das pessoas. Então, um profissional qualificado, um profissional que está atualizado, ele sabe fazer uso desse instrumento para identificar se aquela pessoa, pela faixa etária, pelos dados que são passados, desde que não estejam mentindo. Né? Agora, esses documentos têm que ficar guardados, assinados, porque se ele prestar uma informação falsa, a responsabilidade é dele. Se ele morrer dentro da academia, a responsabilidade é dele. Então, essas pessoas podem fazer essa estratificação e quando perceber, através da estratificação de risco, que essa pessoa deve procurar um médico, ela faz essa orientação para que procure um médico. Agora, é claro, o ideal é sempre ter uma avaliação, inclusive minuciosa, uma avaliação médica, uma avaliação clínica, tá? Isso vai nos dar uma segurança e o nosso cliente, o nosso aluno, certamente vai usufruir muito mais da prática da atividade física e especificamente do exercício físico. Professor, centenas de alunos que nós temos aqui na nossa cidade. Então, a vocês, alunos, o seu conselho é de que exija realmente a credencial do professor de educação física. Não só a do profissional, como a academia também deve ter o certificado na parede de registrada na instituição. A pessoa jurídica tem que ter o registro profissional. Uma coisa importante também são os professores das escolas. Tá? Os professores das escolas, eles precisam ter o registro profissional. Então você que está estudando, olhe se seu professor tem o registro profissional, solicite da DIREC um posicionamento, solicite do governo do estado, do governo municipal, ou da estrutura municipal, um posicionamento com relação a isso, porque afinal de contas, vocês precisam ter uma atividade física de qualidade, e não uma atividade física que daqui a 5, 10 anos esteja causando transtornos à vida de cada um dos senhores. Heitor,